Olá, tudo bem? Paz. Tem uma palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 24 de abril, cuja meditação é em Atos 9 e também Josué capítulos 6 e 7. Se você puder pegar sua Bíblia, pegue e acompanhe comigo essa reflexão, onde o Senhor me direciona a tratar sobre o pecado mergulhado. O pecado mergulhado. Josué, capítulo 7, a partir do verso 1. E transgrediram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, do lado do oriente de Betel, falou-lhes dizendo: Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai, e voltaram a Josué, e disseram-lhe: Não suba todo o povo, subam uns 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai. Não fatigueis ali a todo o povo, porque poucos são. Assim, subirá lá do povo uns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles uns 36 e os perseguiram desde a porta até Sebarim, e os feriram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Muito bem. Ah, muitas vezes nós ignoramos a gravidade do pecado cometido individualmente, que em última análise tem uma consequência no coletivo, tá? Aqui o pecado de Acã, Deus, eles haviam passado capítulo anterior pela vitória sobre Jericó, a, a as voltas ao redor da cidade por 6 dias, 7 voltas, sacerdotes, trombetas e a Arca da Aliança. No 7º dia, mais 7 voltas, totalizando 13 voltas, e ao final, quando Josué desse a ordem, gritai! Ah! Gritaram e o muro caiu. O muro caiu, a casa de Raabe, que ficava sobre o muro, era construída sobre o muro, permaneceu intacta por causa da aliança entre ela e os dois espias. Estava lá com cordão com fio de escarlata, tipificando o sangue de Jesus ali sobre a casa dela, e ela depois entrou pela fé, ela escondeu os espias, né? Cria que Deus era o Senhor, estava sendo já trabalhado ali na sua fé, e passou inclusive a participar da genealogia do Senhor Jesus. Só que Deus deu uma ordem clara para eles: olha, vocês podem pegar de tudo, aí no verso 18 do capítulo 6, tão somente guardai-vos do anátema, para que não vos façais malditos ao tomardes o anátema, e assim façais maldito ao raial de Israel e o perturbeis. Versículo 17 ele tinha dito: porém a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Aí depois no verso 19: porém toda a prata e o ouro, os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor. Era a ordem de Deus. Só que aí, os versos 1 e o verso 1 diz que Acã, ele tomou do anátema. Deus mandou não pegar para eles. Eles pegaram, Acã pegou. E a ira de Deus se acendeu contra o povo de Israel. Por quê? A ordem foi para o povo. Então todos deveriam obedecer. E como Acã pegou e ninguém denunciou? Ah, ele escondeu. Escondeu. Mas a consequência atinge os demais.
E nós ignoramos isso. O exemplo do fugitivo Jonas, por exemplo, fugindo do Senhor, até que finalmente ali tiram sorte, chegam os marinheiros, Jonas fugido do mandado do Senhor para que ele fosse a Nínive pregar a mensagem do Senhor contra Nínive, e ele foge, vai em um caminho diferente, e ali o Senhor envia a tempestade. O texto é claro dizer que o Senhor envia a tempestade, os homens começam a orar aos seus deuses, acordam Jonas, que estava lá tirando a soneca, para que Jonas orasse. Eles tiram sortes, e tirando sorte, Deus fez com que a sorte caísse sobre Jonas, e dentro disso que caía sobre Jonas, eles perguntaram: vem cá, me fala, por que nos veio esse mal? Qual é a tua ocupação? De onde você é? Qual é a sua terra? Qual é o teu povo? Eu sou hebreu. Eu temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra seca. Os homens então ficaram desesperados, em grande temor. Aí perguntaram: por que você fez isso? E ele tinha contado ali para eles de que havia fugido da presença do Senhor. E aí Jonas fala algo maravilhoso para eles, que é o seguinte. Aí eles perguntam: o que nós vamos fazer para resolver esse problema? Aí Jonas fala: olha, faz o seguinte, me levanta e me lança no mar, que o mar vai se aquietar, porque na verdade eu sei que por minha causa sobreveio esta grande tempestade. E há muitos Jonas por aí. Há muitas pessoas fugindo daquilo que Deus direcionou, vão para igrejas, por exemplo, para outros ministérios, e você está causando problema. A sua atitude de você estar fugindo de Deus num lugar onde você não deveria estar, isso está causando uma grande tempestade ali no navio onde você está embarcado. Você entende? Então, o pecado individual, sim, ele atinge o coletivo. Um outro exemplo disso, o filho devasso no meio da igreja de Corinto, 1 Coríntios, lá no capítulo 5, quando no texto que fala de Cristo a nossa Páscoa, e Paulo fala ali claramente, porque relataram para ele: olha, vocês estão cometendo coisa que não se comenta nem entre os ímpios. Tem disso, que é de um filho tá tendo um caso com a mulher do seu pai, com a sua madrasta. E vocês estão soberbos desse pecador, desse iníquo, tá no meio de vocês, e vocês não terem ainda resolvido esse problema? Para com isso. Eu já dei ordem a vocês, e em concordância com vocês e no Senhor, de que ele seja colocado para fora, para que por meio disso ele possa ter oportunidade ainda de se arrepender e de ser salvo. Mas vocês estão jactanciosos, não é boa essa jactância. Eliminem esse fermento da vida de vocês, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Jesus morreu para o perdão dos nossos pecados, por causa dos nossos pecados. Como nós vamos acobertar a prática do pecado, esse pecado desse filho que teve uma intimidade, estava tendo caso com a madrasta, desonrando o pai? Esse pecado aí está trazendo consequências para vocês como igreja, como coletivo. Então, às vezes a gente... não, meu pecado é um problema, meu pecado seu, uma ova. Negativo. O seu pecado aflige a sua família. Homem, o seu pecado aflige a sua esposa e os seus filhos. Filhos, seus pecados afligem os seus pais. Esposa, seu pecado aflige o seu marido e os seus filhos. Sim. Funcionário, o seu pecado na sua empresa aflige ali aos demais colegas, aos colegas. Sim. Sim. Servo de Deus, o seu pecado na igreja atinge o coletivo dos irmãos. Sim, está na Bíblia. Está
na Bíblia. E sim, o nosso pecado na nossa terra traz consequência para o coletivo. Para o coletivo. Os males que o Senhor envia, permite e envia sobre uma terra, eles advêm por causa de pecados de indivíduos, ok? Indivíduos ali na terra. E olha, por exemplo, aqui no Brasil, quanto pecado não tem aqui nessa terra? Como, por exemplo, no dia aqui da gravação desse vídeo, estão fazendo um carnaval fora de época, um pouco depois, uma semana depois, do que o cristianismo celebra como a ressurreição de Cristo. Depois de 2 anos sem esse pecado. Você acha que esse pecado vai trazer consequências para o Brasil? Nem todos estão celebrando essa festa da carne, mas você acha que esse pecado não vai afligir a nação? Então, a gente tem que parar com isso de achar que o pecado de um não aflige o coletivo. Não é isso que a Bíblia nos mostra. Pelo contrário, tá? Mas o que Deus quer nos chamar a atenção agora, nessa nossa reflexão, é para o pecado secreto, não por alguém que apenas esconda, mas porque está oculto ao ser mergulhado, pecado mergulhado, num coração derretido como água, e por isso não fica visível. O coração fica derretido em água, aí o pecado fica lá mergulhado e não fica visível. No meio daquele mar de tantas coisas aqui, e separei algumas delas. 8, se eu não me engano. A primeira, eu digo que é a soberba. É a soberba. Porque quando o texto diz aqui, Josué envia os espias, no verso 3, ele diz assim, e voltaram a Josué e disseram-lhe, não suba todo o povo, subam uns 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai, não fatigueis ali todo o povo, porque poucos são. Soberba. Sabe por que é soberba? Porque no capítulo 8, olha o que Deus diz a Josué. Então disse o Senhor a Josué, não temas e não te espantes, toma contigo 2.000, 3.000 homens de guerra? Não, toda a gente de guerra. E levanta-te, sobe a Ai. Parte A. Soberba. Soberba. E talvez o seu pecado esteja escondido em meio à sua soberba. Não pode ser confrontado, não pode ouvir que a sua prática é pecado. Deus é amor. Soberba. Achando que está certo nas suas atitudes. Primeira. Segunda. Verso 6, parte A e a parte C, vou chamar assim. Quando é uma exaltação da tristeza. Então Josué rasgou as suas vestes. Aí a parte C, finalzinho do versículo. E deitaram pó sobre as suas cabeças. É uma exaltação da tristeza ali, essa atitude deles. Era para demonstrar uma profunda tristeza. E quando, às vezes você está no pecado e não quer dar bola para o pecado, além da soberba, tem uma vitimização, sabe? Ai, tadinho de mim, eu tô sofrendo tanto. Olha o que está acontecendo na minha vida. Não quer sair de casa, arrasta-se por onde vai. É uma autocomiseração terrível. Aumentando o seu problema diante dos problemas dos demais. Não, mas porque você não sabe o que está acontecendo comigo. Ah, não, tudo bem, fulano está sofrendo, né? Vou orar por ele. Mas, você tem que saber o que está acontecendo. Comigo não. Comigo está acontecendo algo terrível, como nunca aconteceu a ninguém antes na face da terra, nenhum servo de Deus.
é uma exaltação da tristeza, sabe? Terceiro, uma espiritualidade extremada. Você pode ver quando alguém tem uma forma de lidar e ela começa a ter uma atitude extremada na sua prática religiosa, assim, de uma hora para outra, não é aquilo progressivo, mas é de uma hora para outra. Muitas vezes tem alguma coisa aí, sabe? Tomando a atitude de uma pseudo-religiosidade. A parte B do versículo 6. E se prostrou em terra sobre o seu rosto, perante a arca do Senhor até a tarde. Uau! Josué crente, prostrado em rosto em terra diante da arca, da presença do Senhor. Ó meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E passa ali, sabe? Mergulha nas práticas religiosas, não porque ama a Deus, mas é porque quer apagar a culpa do seu pecado. Religiosidade hipócrita. Espiritualidade extremada numa religiosidade hipócrita. Quarto elemento desse ambiente onde o pecado está mergulhado, num coração derretido, uma transferência de culpa. Versículo 7, parte A. E disse Josué: Ah, Senhor Deus, para que com efeito fizeste passar a este povo o Jordão. Ai, gente, tentando se eximir da responsabilidade, mas culpando a Deus. Nós fazemos isso, sabe? Nós queremos nos eximir da nossa responsabilidade, mas culpar o outro. Perdoe-me o português bem claro. A gente precisa tomar vergonha na cara e passar a assumir a culpa que nos cabe, assumir a responsabilidade que nos cabe pelo nosso pecado. A culpa não é da esposa, do filho, do marido, do patrão, do colega de trabalho, do motorista do ônibus, da pessoa no mercado, do motorista, do outro motorista no trânsito, que te dá uma fechada brusca. Não é do presidente, não é do ex-presidente, não é do STF, não é de qualquer outro, não é do teu pastor, não é do irmão na igreja, não é culpa da ovelha que você pastoreia. Olha para o teu coração, com as lentes do Espírito Santo, enxerga que você está com pecado mergulhado num coração mimimi, num coração derretido. E para de transferir a culpa. Quinto elemento desse ambiente, desse coração: discordância da palavra de Deus. Olha o que o texto diz na parte B do versículo 7. Parte A, porque com efeito fizeste passar este povo o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer. Aí a parte B: antes nos tivéssemos contentado em ficar além do Jordão. Quem deu a ordem para atravessar o Jordão? Deus. Não foi a palavra de Deus? Não foi a direção? Não concordo com isso não, está errado. A discordância da palavra de Deus, achando que diferente que Deus direcionou seria melhor. Será mesmo? A nossa avaliação das situações é melhor do que a de Deus? Os caminhos que planejamos são melhores do que Deus planeja? O Deus que é conhecedor de eternidade, Criador dos céus e da terra, o Deus que não que é antes de qualquer coisa, Ele é sobre qualquer coisa, Ele é, e diante de qualquer coisa, Ele também é o mesmo, ontem, hoje, eternamente, inclusive antes do ontem existir, antes do início, Ele já é. Aí será mesmo que a direção dele está errada? Será que ele está instruindo na palavra? Está errado? Está errado isso mesmo? Sabe? Sexta característica desse coração derretido, onde o pecado está mergulhado e está lá escondido,
é o orgulho feridinho. Verso 8. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos inimigos. Ora, Josué estava preocupado com o que os outros iam falar. Gente, preocupando-se com a opinião alheia. E às vezes você e eu também, sabe? Queremos ali esconder o pecado, fingir que não é com a gente, não olhar, sabe? Não querer assumir a responsabilidade. E aí, o que vão falar, Senhor, do que está acontecendo na minha vida? Orgulho feridinho. Para de mimimi. Para de frescura. Para de frescura. Sétimo, versículo 9, parte A. É um discurso apocalíptico. Oh, agora tudo acabou. É o fim. O que vai ser de mim? Minha vida acabou. E tem gente que por causa não assume que está na prática do pecado, não assume a sua responsabilidade, e aí, oh, tudo acabou. Ah, eu não quero mais essa vida. Muitas vezes é porque está escondendo o pecado. Muitas vezes. Não estou dizendo sempre, mas muitas vezes. E vem esse discurso apocalíptico, igual nós vemos no verso 9, parte A. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. Vão acabar com a gente. Oitavo, abalo da fé. Porque na parte B do versículo 9, Josué conclui assim: E então, que farás ao teu grande nome? Tu é Deus mesmo? Vai sustentar aí o teu poderoso nome? O Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que com mão poderosa, braço forte, livrou o seu povo do Egito, conduziu no deserto, fez vencermos guerras contra adversários, contra inimigos. Oh, o que o Senhor vai dizer do seu nome? O que o Senhor vai fazer do seu grande nome? É como se Josué fosse dizer assim: e aí, Deus, desse jeito, vão ficar perguntando: onde está o seu Deus? Aí eu te pergunto: onde está o Senhor Deus? É quando a fé ela fica abalada e nós duvidamos de quem é Deus e do seu grandioso poder. E por que eu estou te falando isso de um pecado mergulhado? Porque eu fiz a mesma coisa. Eu fiz a mesma coisa. Eu tinha um pecado secreto, oculto, que eu fingia não ser tão grave, sabendo que era, ao não discernir de verdade que é o Evangelho, resistir ao chamado do Espírito Santo, ao arrependimento. E, num dado momento, no banheiro daqui de casa, eu perguntei a Deus, num tempo em que meu pai teve câncer de próstata, precisou ter a próstata removida. Graças a Deus correu tudo bem na cirurgia, mas eu temi perder meu pai, a oportunidade de vê-lo no Senhor, de verdade. A época da cirurgia, por causa de um destempero emocional meu, de querer invadir uma área proibida do hospital, eu sofri acusação judicial injusta, né? Uma acusação que colocaram foi injusta, e aquilo me afligiu muito naquele período, no segundo semestre de 2015. Para a glória de Deus, tudo correu bem, né? O processo foi arquivado, porque não teve nem julgamento, nem nada, porque de fato não teve nem audiência, na verdade.
porque era uma acusação falsa, mas aquilo me afligiu muito, me entristeceu, me envergonhou muito. É uma época que eu descobri que eu não poderia ser pai, uma época que eu estava muitas coisas muito difíceis no meu trabalho estável que eu tinha, concursado. E aí eu vi pro banheiro, ministerialmente também, as coisas não estavam bem. Aí eu virei pro Senhor, um banheiro daqui de casa, e perguntei: Senhor, fazendo aquela oração de Jabes, né? Senhor, alarga as minhas fronteiras, alarga as minhas tendas, porque eu estou me sentindo muito oprimido, o coração derretido. Fui chorar as pitangas com o Senhor das consequências da vida. E aí, naquele segundo semestre de 2015, o Senhor, ele brada no meu coração, fala fortemente ao meu coração. E o seu pecado, e o seu pecado. Eu estava com o pecado mergulhado num coração derretido como água. E não queria enxergar a realidade de que eu precisava parar de frescura e me arrepender, eliminando aquela prática da minha vida. Foi a partir desse momento que eu pude ver que eu ainda não tinha compreendido o Evangelho, de que Jesus havia morrido na minha morte, no meu lugar, feito maldito, tomando a maldição que era minha, por causa dos meus pecados. E se Jesus morreu justo, sem jamais ter pecado, por causa dos meus pecados, como poderia eu permanecer na prática do pecado? Foi no segundo semestre de 2015. Eu fiz isso. Então, como? Como fazer? Verso 10. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Israel pecou e transgrediram a minha aliança que lhes tinha ordenado, e tomaram do anátema, e furtaram, e mentiram, e debaixo da sua bagagem o puseram. Por isso os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Levanta-te, santifica o povo, e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: anátema há no meio de ti, Israel, diante dos teus inimigos, não poderás suster-te, até que tireis o anátema do meio de vós. Precisamos parar com essa síndrome do coração derretido e resolvermos o problema do pecado. Como? Primeiro, reconhecendo o pecado, verso 20. Quando então se chega ao culpado, a Acã, verso 20 diz assim: e respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Nós precisamos reconhecer o nosso pecado. Salmo 51, versos 3 e 4. Davi dizendo: porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Jesus veio como médico para os que estão doentes, para os pecadores. Mas se você não quer reconhecer o seu pecado, não tem como você ser alvo do sacrifício de Cristo sobre a sua vida.
Segunda atitude, verso 21, eu vejo que é confessar o pecado declarando nominalmente o que foi feito diante de Deus em oração. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata, e uma cunha de ouro do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e prata por debaixo dela. 1 João 1, 9 ao capítulo 2, verso 2. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos o advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelos de todo o mundo. Terceira atitude, já que você reconheceu o pecado e o confessou, elimine esse pecado da tua vida. Verso 22 em diante. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na sua tenda, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué, e a todos os filhos de Israel, e as puseram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel, com ele, tomaram Acã, filho de Zerá, e a prata, e a capa, e a cunha de ouro, e seus filhos e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto ele tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. E disse Josué: Por que nos perturbaste? O Senhor te perturbará neste dia. E todo Israel o apedrejou, e os queimaram a fogo depois de apedrejá-los. E levantaram sobre ele um grande montão de pedras até o dia de hoje. Assim o Senhor se apartou do ardor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor, até ao dia de hoje. Elimine o pecado. Mateus 5, 29 e 30. Portanto, se teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira-a para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Nós precisamos fazer esse pecado mergulhado, sair desse ambiente, desse coração derretido, para que nós de verdade possamos viver para a glória de Deus. Arrependa-se, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.